Em relação ao processo legislativo constitucional, nós temos algumas considerações também importantes a fazer. Primeiro, para entender, o processo legislativo possui normas que o disciplinam tanto no âmbito da Constituição estadual e federal também, mas aqui nós vamos dar uma ênfase à Constituição estadual, que praticamente reproduz, né, a Constituição federal, e disposições no regimento interno, que vai ser a última parte da nossa abordagem. Então, em relação às disposições constitucionais, preciso compreender primeiro qual que é o produto que a Assembleia Legislativa entrega para a sociedade em sua atividade típica de legislar, ou seja, a atividade legiferante, ela resulta em que tipo de atos? Então, o artigo 18 da nossa Constituição Estadual vai enunciar. São as emendas à Constituição Estadual, são as leis, que podem ser de 3 ordens, leis complementares, leis ordinárias e leis delegadas. As leis delegadas nós não vamos abordar praticamente nada aqui, porque está praticamente em desuso. E, por fim, decretos legislativos e as resoluções, que são atividades da Assembleia Legislativa. Interessante destacar que o Constituinte previu que lei complementar disciplinasse aspectos sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis. Então eu trouxe aqui em vermelho no slide, desde já recomendo fortemente a leitura integral, das leis complementares federais 95 de 98, a estadual 33 de 2001 e os artigos 112 a 116 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa. São artigos que ensinam basicamente como fazer uma lei, vai explicar como que é a técnica legislativa adequada, correta, como fazer os artigos de modo que eles tenham nexo entre si, que façam sentido num todo, enfim. Então esses aspectos técnicos devem ser observados e os principais referenciais normativos são esses que eu trago ali para vocês. Em relação às deliberações da Assembleia Legislativa, como que funciona? Então a deliberação da Assembleia, a regra geral, é que ela possa acontecer se estiverem presentes deputados em número equivalente à maioria absoluta. E uma vez atingido esse quórum, vai se decidir por maioria simples, maioria relativa, que é, na verdade, a maioria dos presentes. Então são 2 momentos, a questão deve ser analisada em 2 momentos distintos. Chegou na fase de votação de uma matéria, um projeto de lei, por exemplo, tem que averiguar se estão presentes, no caso da Assembleia, como são 41 deputados, maioria absoluta, 21 deputados. Então, se 21 deputados estiverem presentes, então a matéria pode ser deliberada. Uma vez atingido o quórum de 21 deputados, maioria simples vai decidir. Então, no caso, se tiver presente exatamente 21 deputados, maioria de 21 seria 11 deputados estaduais. Então, por 11 votos, poderia se aprovar um projeto de lei ordinária, por exemplo. Então, essa é a regra geral. Agora, a própria Constituição faz uma ressalva, que ela mesma, a Constituição, pode prever quórums mais qualificados, que é o que ela faz em relação a leis complementares e leis e emendas à Constituição. Perdão, leis complementares e emendas à Constituição. No caso de leis complementares, o quórum é de maioria absoluta para a própria aprovação, ou seja, não basta haver 21 votos que é o quórum mínimo para a abertura da votação, tem que ter 21 votos favoráveis aprovando aquela matéria. Então a gente vê aqui que existe um peso e um quórum mais qualificado. E por fim, é interessante destacar que um projeto de lei, uma vez rejeitado numa sessão legislativa, ou seja, num determinado ano, ela, em regra, deve ser reapresentada no ano seguinte, para evitar que fique se renovando debates no mesmo ano sobre uma matéria que já foi rejeitada. A ideia é prestigiar o debate para um momento futuro, né? Exceção é que, se houver a maioria absoluta dos deputados subscrevendo a proposta, a nova proposta, ela pode ser então reapresentada no mesmo exercício. Em relação a emendas à Constituição, nós já temos aqui
um procedimento mais rígido para alteração. Não vou detalhar todos os aspectos, porque não é o objetivo, mas passar uma noção geral de como que funciona o rito da emenda à Constituição. Então nós podemos perceber que esse procedimento já é um pouco mais rígido no tocante à própria iniciativa da proposta, porque enquanto nos projetos de leis em geral nós temos a possibilidade de um único parlamentar apresentar aquela matéria, na emenda nós precisamos de 1/3 dos deputados estaduais subscrevendo aquela proposta, que são 14 deputados. Então nós temos essa particularidade. Ou então pode ser apresentado pelo governador do estado, por mais da metade das câmaras municipais, ou ainda pelos cidadãos na forma regulamentada ali pela própria Constituição estadual. Interessante destacar, que está ali projetado no parágrafo 2º do artigo 19, é a questão do quórum qualificado de aprovação de uma emenda, de uma proposta de emenda à Constituição, PEC nós costumamos chamar. Então a PEC ela precisa ser aprovada em 2 turnos diferentes de discussão e votação. E em cada um desses turnos ela precisa ser aprovada por voto de 3/5 dos parlamentares, que significa voto de pelo menos 25 deputados. Então nós temos essa exigência um pouco mais rígida aqui para a tramitação da proposta de emenda à Constituição. Pode passar. Em relação à iniciativa de leis complementares e leis ordinárias, nós temos algumas disposições importantes em relação à iniciativa. Então o artigo 20 e outros também, que eu vou destacar a seguir, eles trazem disposições que instituem, vamos dizer assim, uma reserva de iniciativa para alguns agentes políticos específicos, algumas autoridades políticas específicas. Porque a regra é que o deputado tenha legitimidade, iniciativa ampla para legislar sobre qualquer matéria de competência do Estado. Porém, determinadas questões demandam a iniciativa de certas autoridades. É o caso, por exemplo, do governador. Não vou ler aqui todas as hipóteses, né, que ficam aqui para leitura, mas sintetizando, basicamente todas aquelas matérias que versam sobre criação de órgão, extinção de órgão ou criação de competência desses mesmos órgãos ou matéria de servidor público do Estado ou seu regime jurídico são de competência do governador do Estado. Então o deputado, em tese, não poderia apresentar uma matéria em relação a qualquer um desses temas. A seguir, no próximo slide, eu trouxe aqui a mesma situação acontece em relação ao Tribunal de Justiça, de forma semelhante, com algumas diferenças, mas a ideia é basicamente a mesma. O deputado não pode apresentar projeto de lei sobre eleição para a presidência do Tribunal de Justiça, sobre o funcionamento interno do tribunal, como que vai funcionar as sessões de julgamento das câmaras, do plenário, do órgão especial do tribunal, criação de varas judiciárias no Estado. Isso é matéria privativa do Tribunal de Justiça. E a seguir, também, próximo slide, a mesma situação se dá com o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público do Estado e a Defensoria Pública do Estado, ou seja, questões internas que dizem respeito à sua organização, funcionamento, estatuto dos seus membros, enfim, criação de cargos, enfim, toda essa questão de funcionamento interno fica a cargo dos respectivos órgãos. Então é importante ter bem claro essa noção. Gostaria de destacar aqui alguns dispositivos da Constituição Estadual, que eu vou passar bem rapidamente, mas fica a sugestão de leitura integral, que é sobre a tramitação dos projetos de lei, então, na Constituição. Quais são as principais disposições que a Constituição traz a respeito dessa matéria? Em primeiro lugar, traz uma proibição relativa à apresentação de emendas parlamentares. Por quê? Os parlamentares, em regra, têm uma competência ampla para a apresentação de emendas. Então o parlamentar pode apresentar emendas em todos os projetos, via de regra, inclusive projetos de iniciativa de outros órgãos externos, projeto do governador, iniciativa do presidente do tribunal, por exemplo. Mas, em se tratando de órgãos externos ou poder executivo, poder judiciário, se a matéria versar sobre
aumento de despesa, o deputado não pode apresentar emenda majorando despesa. Então, por exemplo, se o tribunal envia um projeto criando 10 cargos, o parlamentar não pode apresentar uma emenda para que aumente para 20 cargos. Isso é inadmissível no sistema constitucional. E também deve guardar pertinência temática, ou seja, a emenda deve ser correlata, deve ter afinidade com a matéria que está versando aquela propositura, aquela iniciativa legislativa. Então, se é uma matéria de servidor público, por exemplo, o parlamentar não poderia incluir uma emenda versando sobre, vamos supor, matéria tributária. Vamos apenas para exemplificar. O governador do estado possui uma prerrogativa também na Constituição de solicitar urgência nos projetos de sua iniciativa. Uma vez feito isso, a Assembleia tem um prazo específico para analisar, no artigo 22. Uma vez concluído a fase deliberativa na Assembleia Legislativa, o projeto, uma vez ali aprovado, é encaminhado para a sanção ou veto do governador. E aí o governador pode vetar por motivo de inconstitucionalidade ou por ser contrário ao interesse público. E a Assembleia, uma vez vetado, vai ter que analisar esse veto do governador para verificar se mantém o veto ou se derruba aquele veto. O artigo 23 vai tratar desse procedimento. As leis delegadas têm um procedimento detalhado ali no artigo 24, mas como está praticamente em desuso, como eu mencionei, não vai ser objeto aqui da apresentação. E as resoluções e decretos legislativos não têm previsão expressa da tramitação na Constituição Estadual. Então, fica a cargo do regimento interno de cada casa legislativa. Então, pode passar. Sobre a atuação parlamentar, é importante destacar que a atividade do parlamentar ela se desenvolve basicamente em dois ambientes, o plenário e as comissões. O plenário é o local onde se reúnem todos os deputados, os 41 deputados, para efetivamente manifestar, vamos dizer assim, a palavra final sobre a matéria, se ela vai ser aprovada ou rejeitada. E as comissões, de outro lado, elas têm uma função, vamos dizer assim, mais de refinamento técnico da propositura. Então, nas comissões vão ser travados os primeiros debates, conforme a área de cada matéria, para que a proposição seja lapidada, discutida, a fim de que chegue a plenário uma discussão já mais madura. Então, o parlamentar ele tem atuação tanto nas comissões como no plenário, nesses dois momentos. E a Constituição, inclusive, estabelece a possibilidade de perda do mandato se o parlamentar deixar de comparecer regularmente às sessões plenárias. E no caso das comissões também existem algumas regras regimentais nesse sentido. O regimento interno é, então, o instrumento que vai disciplinar o funcionamento das comissões e das sessões plenárias. No nosso caso aqui na Assembleia, a resolução 1218 de 2007. E é importante destacar que, apesar da importância do regimento em disciplinar todos esses pormenores, o Supremo Tribunal Federal, STF, entende que a interpretação do regimento é uma atribuição exclusiva do Poder Legislativo. Então, ainda que algum parlamentar alegue que o regimento foi violado, o Judiciário não intervém nesse tipo de matéria. Eventual descumprimento de algum requisito do regimento, o Judiciário não costuma, enfim, invalidar alguma lei ou declarar ela inconstitucional por mera ofensa ao regimento interno. Mas, não obstante, o regimento tem sim a sua importância porque ele que vai organizar de uma forma geral todo o funcionamento do Poder Legislativo. Esse entendimento do Supremo, ele recebe algumas críticas, mas não é objeto aqui aprofundar nesse ponto, apenas para que vocês tenham o conhecimento de como que funciona essa discussão.